Olá! Uma das características únicas do MPEG-H Áudio é a flexibilidade na produção de conteúdo. Isso permite que editores de vídeo também possam criar áudio imersivo e interativo dependendo das necessidades de cada produção. Os recursos inovadores de próxima geração do sistema de áudio MPEG-H podem ser adicionados em etapas, desde uma simples cena com áudio estéreo e opções para aumentar os diálogos e assim aprimorar a inteligibilidade, até complexas mixagens com som imersivo, interatividade e opções para personalização. Hoje eu vou mostrar como é que é possível utilizar uma aplicação de edição de vídeo como o Premiere Pro juntamente com a MAS, a MPEG-H Authoring Suite, que é um grupo de ferramentas que está disponível gratuitamente para download no site do Instituto Fraunhofer. Para criar um conteúdo que possibilite a interatividade e a personalização usando os objetos de áudio, é necessário adicionar informações que descrevam os elementos sonoros de uma mixagem. Esses são os metadados. Usando uma ferramenta standalone incluída na MAS, o MPEG-H Authoring Tool, o MHAT, eu vou criar os metadados, monitorar os resultados e exportar um master MPEG-H para na sequência importar no Premiere e juntar com o vídeo para finalmente mandar para o sistema de playout. Vamos lá? Bem, antes da gente ir para as configurações do Premiere, eu gostaria de primeiramente mostrar esse fluxo de pós-produção, onde nós estamos aqui no Premiere Pro, para exportar o áudio de forma separada, para que na ferramenta MPEG-H Authoring Tool a gente possa criar os componentes, adicionar as informações necessárias e assim exportar no final, né, que a cena MPEG-H estiver concluída, exportar essa cena no formato Master MPEG-H, que é o MPF, que a gente vai ver logo adiante. E aí, de posse desse arquivo Wave, MPF, a gente vai importar novamente no Premiere, juntar com o vídeo, para assim exportar áudio e vídeo com 16 canais para o sistema de playout, para que ele seja reproduzido, codificado, multiplexado e assim transmitido. Rapidamente falando sobre o MPEG-H Production Format, que é o formato que nós vamos exportar da ferramenta MHAT, é um formato Wave com 16 canais, onde nos primeiros 15 canais nós podemos usar para mixagens baseadas em canais, com elementos como objetos diferentes, e no 16º canal vão ser modulados os metadados que a gente for criar ali na cena MPEG-H, no MHAT, na ferramenta, e esses metadados eles vão ser modulados em áudio, né? Muito similar ao som de um track de timecode, que a gente tem essas informações que nós vamos adicionar moduladas, e é um formato bastante resiliente a mudanças de nível, a edições. Então, dentro do fluxo broadcast, se demonstra ser um formato bastante resistente, né, aos fluxos variados aí de pós-produção. Então, dito isso, vamos começar aqui as configurações no Premiere. Eu já criei aqui um projeto, também uma sequência, importei vídeo e áudio para essa sequência. E esse áudio que a gente tem aqui é um áudio com 12 canais, são 12 canais mono que eu recebi, onde os primeiros 10 canais são de uma mixagem no formato 5.1/4, uma mixagem imersiva. Então, é o que a gente chama de cama, né, onde foi feita uma mixagem baseada em canais, e esses canais estão aqui de 1 a 10. O canal 11 da minha sequência é a narração, e o canal 12, uma audiodescrição, ambos em português. Então, quando a gente já está trabalhando numa sequência aqui no Premiere, a estrutura de áudio, o roteamento desse áudio, ele é definido quando é criada a sequência. Então, após criada a sequência, eu não consigo mudar a estrutura do áudio para o formato que a gente precisa. No momento, né, eu vejo aqui que se eu fizer o scrub de áudio aqui, todos esses canais eles estão sendo mixados para 2 canais, uma saída estéreo. Para a maioria dos casos isso funciona, mas no nosso caso, como a gente quer exportar esse áudio de forma independente,
eu vou precisar criar uma nova sequência. É claro que se eu tivesse recebido todos esses áudios já do mesmo tamanho, já pré-produzidos, eu poderia importá-los diretamente na ferramenta Emirat e de lá já exportar o MPF e só juntar esse áudio aqui no Premiere. Mas caso o editor tenha aqui uma sequência com músicas em diferentes pistas, narrações, efeitos, para ele poder reduzir isso, por exemplo, para um track de ME, eu vou passar, né, a configuração de roteamento desses canais de áudio de forma independente. Isso pode ajudar também nessas circunstâncias. Então, para ilustrar, eu vou fazer esse processo de export inicialmente do Premiere. Então, vamos exportar aqui, vamos criar inicialmente uma nova sequência. Essa sequência, eu tenho aqui já os ajustes de vídeo de acordo com o clipe que eu estou trabalhando, o sample rate está ok. O que nos interessa mesmo é essa aba Tracks, na seção áudio, onde a primeira coisa que eu vejo aqui é que o mix desse conteúdo de áudio está em estéreo. Vou mudar para multicanal. Quantos canais eu vou precisar? Se eu quero exportar todo esse conteúdo de forma independente, eu tenho uma mixagem 5.1 mais 4, já são 10 canais. 5.1 mais 4. Além disso, eu tenho um canal para narração e um canal para audiodescrição. Então, número de canais vão ser 12 aqui. Eu vou adicionar esses 12 canais na sequência, de forma com que eu consiga endereçar cada conteúdo desse para uma saída. O tipo de track que a gente vai usar pode ser esse standard mesmo, que comporta, né, ali conteúdos em mono e estéreo. A única coisa que eu vou fazer é pegar os panorâmicos, né, os pans de cada canal, botar em 100 aqui, e vou de forma alternada, colocando aqui para esquerda, left e right, né? O que significa isso? Que aqui na hora do endereçamento, o canal 1, né, o canal 1 vai estar para a saída 1 e 2. Porém, como o pan está para left do canal 1, ele só vai sair mono no canal 1. Isso vai valer também para o canal 2, eu posso deixar como está, porque o 2 está com pan para right, né? Já o 3, aí a gente vai fazer a primeira mudança. Ó. Eu boto aqui no 3 e 4. O 4, mesma coisa, 3 e 4. E assim sucessivamente, até a gente fechar aqui todas as saídas. Então eu vou adiantar e quando eu terminar de fazer esse endereçamento aqui, a gente volta. Então, fiz aqui o endereçamento. Quando eu precisar novamente dessa configuração, né, então eu posso salvar um preset para evitar todo esse trabalho novamente. Então, eu posso salvar aqui com o nome, descrever esse preset. Como eu já fiz isso, eu não vou fazer agora, mas recomendo. Aqui vamos botar o nome da sequência, só para a gente poder exportar, né, no formato que a gente quer. Então, criada a sequência, eu vou aqui selecionar o conteúdo e copiar, né, para minha nova sequência. Ok, então estão lá todos os meus áudios. Só que agora, a diferença, eles estão em canais separados. Ou seja, se eu der play aqui, eu consigo, inclusive, através dessa área aqui, onde eu vou poder selecionar o canal que eu quero monitorar. Nesse caso, o par 11 e 12. Eu seleciono aqui o monitoring e começo a ouvir, né, a parte da narração e audiodescrição, cada um num lado. Poderia também ouvir, por exemplo, o canal LR só, da mixagem imersiva. Então, dessa forma, eu consigo ouvir de forma independente os canais que a gente separou. Perfeito, então. Agora, a gente pode dar uma olhada aqui no mixer de áudio, onde eu posso confirmar se todos aqueles endereçamentos que eu fiz estão corretos. Então, canal 1 vai para o 1 left, canal 2 vai para o 2 right, né? 1 e 2, 1 e 2, 3 e 4, 3 e 4, 5 e 6, aqui eu errei, ó. Então, vamos consertar, porque isso vai interferir, né, na forma que a gente vai exportar. Então, ó, 5, 6, né, 3 e 4, aqui, ó, para um lado para o outro. Então,
sempre importante dar uma verificada se fez certo lá na hora de exportar, tá? Então, nesse caso, eu não fiz certo, porque tem que estar o PAN para um lado, o canal 1, né? E depois o PAN para o outro do outro canal. Então, agora sim, ó. Left, right, left, right, left, right, e assim sucessivamente, né? E agora os endereçamentos em pares. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora eu tenho certeza que está certo. Já posso selecionar esse conteúdo e exportar. O formato, né? Eu vou exportar só áudio. Então, eu vou selecionar o waveform e uma das poucas né? Uma das poucas configurações que eu preciso mudar aqui, vou colocar em 24 bits, né? Sempre bom. E aqui nas saídas, os canais de estéreo, eu vou botar para 12 canais, porque foi a gente configurou, então essa opção está lá. 12 canais. Da forma que está, a gente vai exportar um áudio Wave interleaved, um arquivo interleaved com 12 canais separados ali, né? Dentro do arquivo. Eu poderia selecionar essa caixa aqui para que cada canal seja exportado em um arquivo separado. Isso também pode ser interessante em alguns fluxos, mas nesse caso eu vou exportar um canal só e vou verificar o roteamento dentro da ferramenta MRAT, desses 12 canais, como é que eles vão entrar na aplicação. Então, perfeito. Vou exportar aqui agora. Agora que eu exportei esses 12 canais no arquivo interleaved Wave, eu vou abrir a aplicação MRAT. Quando a gente abre o MPEG-H Authoring Tool, o MRAT, a primeira configuração que eu preciso é o layout de referência que a gente está trabalhando. Nesse caso, como a gente tem uma mixagem 5.1/4, esse é o nosso formato. Então, poderia ser estéreo, poderia ser só 5.1, vai depender lá de qual é o formato definido da mixagem original que a gente está trabalhando. Nesse caso, é um formato imersivo. Vou dar OK. E aqui está, né, ao lado o arquivo com 12 canais, o Wave com 12 canais, que a gente exportou lá do Premiere. Primeira coisa, como é uma aplicação standalone, eu vou configurar a saída, né, a interface de áudio para eu poder monitorar o áudio que a gente está aqui trabalhando. Então, eu vou selecionar aqui a interface, o tipo da interface, as saídas, e a partir daí eu tenho o MRAT configurado na interface de áudio. O MRAT ele funciona tanto no sistema operacional Windows quanto no Mac OS. Então, ok, abro aqui a Audio Pool, onde eu importo os áudios para essa aplicação. Também posso simplesmente arrastar o arquivo com 12 canais e está lá, ó, posição do 1 a 12 ocupada porque tem 12 canais. Então, a nossa mixagem em 5.1/4 é uma mixagem baseada em canais. Então, eu vou selecionar aqui esse componente. Dentro dessa aba de componentes, eu tenho a opção de chamar um componente, um objeto, um switch group. Eu vou falar mais à frente. Mas no momento, como a mixagem 5.1/4 é baseada em canais, eu abri aqui um componente canais. Vou selecionar o layout, né, desses canais, que no meu caso é 5.1/4. Vou colocar aqui ambiência, por exemplo. É importante prestar atenção nesse nome que vai ser colocado aqui na descrição, porque o usuário vai ter, na parte de interação dos menus, ele vai ter acesso a esses nomes que nós colocarmos aqui. Então, feito isso, eu vou dizer que tipo de conteúdo é esse aqui, né? Uma cama, o áudio mixado. Por que uma cama, né? Nós vamos colocar outros elementos, né? Uma base. Vamos colocar outros elementos, outros layouts em cima disso. E assim vamos criar a cena MPEG-H. Então, temos uma cama mixado. E o tipo de idioma, né? A gente não se aplica, já que aqui são só ambiências e músicas e efeitos. Parte de interatividade para esse componente eu não vou mexer. E já posso checar aqui na parte de routing a entrada, né, a seção de entrada aqui
da aplicação e esse primeiro componente que nós criamos, componente ambiência, que é baseado em canais, com a mixagem 5.1/4. Ok? Então está de acordo com o que a gente esperava. Próximo componente vai ser um objeto. Nesses 12 canais que nós exportamos, o canal 11 lá do Premiere era uma narração. Então eu vou criar um objeto com essa narração para justamente oferecer a capacidade, né, de aumentar os níveis, a proeminência desse objeto, a localização desse objeto. A quantidade de objetos é um objeto, é um canal mono. Switch Group é um grupo lógico de objetos que é mutuamente exclusivo, né? Então é muito indicado, por exemplo, quando você tem um conteúdo com vários idiomas e a gente quer selecionar um idioma e, obviamente, né, os outros idiomas serão silenciados. Então é um grupo lógico, você seleciona um e todos os outros do grupo são silenciados. Agora, no tipo de conteúdo desse objeto que a gente acabou de criar, da narração, né, a gente vai colocar dialogue. E o tipo de idioma, né? Qual é o conteúdo do idioma? É português. Aí aqui eu vou oferecer o range de interatividade nesse objeto. Então, a gente vai permitir que a narração seja reduzida, né, em 6 dB, ou podemos também incrementar aqui o ganho em 8 dB. O azimuth, que é a localização horizontal dessa fonte sonora, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 45 graus para a esquerda e menos 45 graus para a direita, né? Então a gente vai poder localizar no plano horizontal 45 graus para um lado, 45 graus para o outro. E elevação, eu vou botar aqui 40 graus, o que quer dizer que eu poderia também, se tiver reproduzindo, né, esse conteúdo em um equipamento que seja capaz de reproduzir áudio imersivo, aí sim, né, eu vou poder elevar essa fonte sonora até 40 graus. Pode ser num soundbar, com capacidade para áudio imersivo, pode ser num home theater, ou também pode ser em um dispositivo que tenha uma saída binaural para headphones, onde a gente vai ter toda essa impressão também da imersão no áudio, usando apenas headphones comuns. Ok, feito isso, eu vou criar agora mais um objeto, e esse objeto vai ser a audiodescrição. Era o próximo track que a gente tinha lá na sequência do Premiere. Então, audiodescrição é um objeto, é mono. Aqui eu tenho uma opção de audiodescrição. Essas opções que a gente vai selecionar aqui vai facilitar alguns ajustes iniciais, né, nos equipamentos, nos decoders que vão reproduzir esse áudio. E aí a gente indicando esses flags aqui, ele automaticamente, dependendo da configuração, ele vai selecionar o conteúdo, né, de forma automática, depois de uma configuração inicial. O tipo, né, qual o idioma que a gente está trabalhando aqui é português também. E aqui eu também vou permitir essa extensão de ajuste de menos 6 dB e um ganho de 8 dB. Vale apontar aqui, né, que o MPEG-H é o único sistema de áudio de próxima geração que oferece essa capacidade do range que será permitido interagir com o áudio. Isso faz com que o conteúdo seja, a ideia estética, né, do conteúdo seja preservada. Então o produtor de conteúdo ele vai ter sempre certeza de que o conteúdo dele vai ter a interação, mas que isso vai ficar dentro de algum limite, de forma a não descaracterizar aquela ideia inicial. No azimuth eu vou colocar aqui 90 graus para um lado, 90 graus para o outro, menos 90 para o outro. Por quê? Porque como é uma opção de audiodescrição, eu quero oferecer a possibilidade de destacar bem esse objeto de audiodescrição da narração. Assim, a inteligibilidade melhora porque eles estão espacialmente separados. Essa é uma característica muito interessante do MPEG-H Audio para acessibilidade. Na elevação, eu vou permitir também que seja possível ali elevar esse objeto até 40 graus acima, né? Ok. Agora eu vou dar uma olhada aqui no roteamento
e os objetos que nós criamos, esses componentes, que são objetos com a narração e audiodescrição, agora já aparecem aqui na sequência. Então, aqueles 12 canais já foram populados com o componente 5.1 mais 4, baseado em canais, um objeto da narração e um outro objeto da audiodescrição. Então, tá perfeito. Feito isso, eu tenho aqui um erro. Que erro é esse? Pelo menos um preset é necessário. Sim, a gente precisa definir pelo menos um preset, que é aquele ajuste inicial que o usuário vai poder apertar um único botão e chamar uma série de ajustes de forma simples, né? De uma forma bastante simples. Então eu vou criar aqui o preset, apenas pressionando aqui, clicando no mais. Vou botar o nome aqui desse preset de padrão. É o preset padrão, onde eu vou colocar somente aqui a ambiência, claro, né? E a narração. Eu vou até permitir, clicando nessas caixas aqui, que o usuário interaja com a narração, podendo colocar para um lado, para o outro, claro que dentro daquela extensão que a gente definiu lá, no componente. Mas é isso, ele vai chamar esse preset padrão, vai automaticamente, porque é o primeiro preset, vai ser chamado. Eu agora posso criar um novo preset, onde eu vou chamar ele de mais diálogo. O que o mais diálogo faz? É um preset... É um preset que eu vou adicionar aqui primeiro, né, da esquerda para a direita. Então, os componentes estão disponíveis e aqui à direita, quais os componentes foram selecionados para esse preset. Eu vou adicionar a ambiência, claro, e a narração também. Só que dessa vez, né, eu vou habilitar aqui também o ganho do usuário, o posicionamento. Mas agora eu já vou partir esse preset de 8 dB. O que significa? Que quando for chamado mais diálogo, a narração automaticamente vai estar 8 dB mais proeminente que a ambiência, para aumentar a inteligibilidade, enfim, a parte de acessibilidade com deficientes, com alguma deficiência auditiva, pode ajudar ali na compreensão. Ok, feito isso, eu vou partir para mais um preset, clicando aqui no mais, e dessa vez eu vou chamar ele de audiodescrição. Então, no preset de audiodescrição, eu vou colocar os 3 componentes. Poderia adicionar todos aqui, né? Então, os 3 componentes foram adicionados. E nesse caso, para a gente ilustrar, eu vou configurar a audiodescrição só aqui para o canal esquerdo, no caso que a gente está fazendo uma monitoração em estéreo, né? Porque estamos fazendo esse vídeo. Eu vou depois mostrar onde a gente configura isso, mas no momento eu vou botar aqui 90 graus para separar isso da narração que está no centro. Vou habilitar, né, a possibilidade de interatividade, tanto do ganho quanto do posicionamento. E está criado o meu preset. Por diversão, vamos criar mais um preset, o último, que vai ser só a ambiência. E agora, o usuário vai ter a possibilidade de selecionar só a ambiência, sem narração. Nesse caso, eu não vou ter nenhuma interação, só vai ter ambiência mesmo, mas os presets foram criados. Então, ok. Criados componentes, colocadas informações, feitos presets. Vamos agora para a parte de monitoring. A gente precisa ouvir isso. Então, eu estou configurado aqui, como eu estou em um sistema que não é com áudio imersivo, eu posso selecionar aqui esse layout para o rendering e ele vai colocar em 2.0, exatamente como qualquer decoder do áudio MPEG-H vai fazer. Então não importa se a gente produza em 5.1 mais 4, em 7.1 mais 4, se o aparelho só tiver capacidade para 2.0, para estéreo, ele vai ser reproduzido dessa forma, assegurando que aquele conteúdo ele precise ser produzido apenas uma vez, e dessa forma a gente garante que ele pode ser universalmente entregue para qualquer tipo de dispositivo. Inclusive, o MPEG-H Authoring Tool oferece uma opção de monitoração binaural, onde a gente vai poder verificar os ajustes com um render binaural,
de forma com que a gente vai escutar com fones de ouvido e vai ter a sensação de imersão. Então, preset padrão selecionado, monitoração binaural, então recomendo ouvir de headphone para poder ouvir agora, né, como o áudio binaural funciona no MHAT. Então vou dar play. Fraunhofer IES. E a gente começa a ouvir aqui a narração. MPEG-H Áudio, áudio de próxima geração para UHD, streaming e VR. Vou selecionar agora o preset mais diálogo. Vou esperar ele voltar a falar. Se você estivesse no meio da ação, em seu home theater. Então eu selecionei o diálogo, ficou mais alto. Em sua sala de estar. Agora vamos selecionar audiodescrição. Aperta o controle remoto novamente. Ó, tá só no canal esquerdo, como a gente colocou. Um vagão de metrô. Uma pessoa Mas eu posso interagir. para seu celular. O vagão se transforma em uma balsa. 2 navios trocam tiros. A pessoa senta no meio da ação. Áudio personalizado. Posso mexer na narração também. A seu gosto. Esses são todos os ajustes espectadores em frente à TV. Deles que o usuário vai ter. Ele aparece com torcedores dos lados esquerdo e direito. E aqui eu visualizo a orientação desse áudio, né? A visão de cima, aqui a visão de trás. Eu poderia botar a visão lateral desses objetos, né? Da narração e da audiodescrição. Nesse caso, eu elevei a audiodescrição, ó. Agora voltei. Uma senhora idosa usando óculos senta em uma sala de estar. Acessibilidade melhorada. A sala se transforma E a ambiência, o preset de ambiência, que tem só a ME. Então, ok. Tá tudo funcionando como a gente precisa, monitoramos, fizemos os testes, está tudo de acordo. E agora a gente vai passar para a parte de export. Existe aqui algumas outras opções, mas que no momento eu não vou abordar. O loudness, ele pode ser aferido no momento de exportar esse conteúdo. Mas para ter uma ideia, eu posso também medir o loudness desde já. E a partir daí, o loudness de cada componente que foi adicionado, mais o loudness de cada combinação desses componentes, né, os presets, foram criados aqui, ó. Então, os presets estão do lado direito e aqui o loudness de cada componente. E aqui do lado direito a combinação desses componentes dentro dos presets. Ok? Vamos exportar. Exportar, nós vamos trabalhar com o formato MPF, como a gente viu lá no começo. Aqui eu vou assegurar que esses canais sejam separados, né? Sejam exportados de forma separada e todas essas informações vão ser moduladas no 16º canal, no Control Track. Então, vou selecionar aqui um local, vou chamar de MPF, e para a gente saber que é um arquivo MPF, MPF MHAT 16. Só para a gente indicar para quem estiver trabalhando, né, que ele sabe que é um MPF. O MPF vai ter 16 canais, veio do MHAT. Ok. Então, podemos iniciar o export. Bem, agora a gente exportou o formato MPF com aqueles 12 canais no formato de 16 canais, onde no 16º canal está o Control Track, modulado, né, os metadados conforme a gente aprendeu. E agora a gente vai pegar esse áudio e importar novamente no Premiere para juntar com o vídeo e exportar finalmente a versão de vídeo com o áudio MPF. Vamos lá. Então tá aqui o arquivo MPF que a gente acabou de exportar, do MHAT, e a gente vai importar esse arquivo MPF para o Premiere. Então, é um arquivo de áudio, né? Wave, com 16 canais. Tá lá no bin. Vamos, então,
Agora a gente pode criar uma nova sequência, salvar um preset com esse formato de 16 canais, porque a gente sempre vai precisar usar esse formato. Então, mais uma vez eu vou selecionar aqui a sequência, vamos criar uma nova sequência. Dessa vez, vou repetir aquele preset que a gente está usando, né, de vídeo e tal. Só que nos tracks eu vou criar um multi-channel com 16 canais. Esse é o importante da gente salvar o preset, porque a gente vai usar sempre. Então eu vou criar aqui os 16 canais. Vou fazer aquele mesmo endereçamento, né, alternado do panorâmico de cada canal. Left, right, left, right. Só que dessa vez eu tenho mais canais, então eu tenho que olhar aqui em cima para ver se está certinho. Sempre assim intercalado, né? Então canal 1 ao 16. E a gente vai manter também o tipo do track, fazer aquele mesmo endereçamento. 1 e 2, só que dessa vez nós temos 16 canais para fazermos o endereçamento. Então canal 1 e 2 já está ok, como a gente aprendeu. Aí o canal 3 e 4, canal 3 a gente vai botar para 3 e 4, canal 4 vou botar para 3 e 4 também. E mesma coisa, vou endereçar agora e vou adiantar e na volta a gente salva o preset. Então, fiz o endereçamento aqui para os 16 canais, a gente vai poder conferir melhor, né? Mas um ponto importante agora é a gente salvar um preset com essa configuração e eu já posso chamar esse preset, por exemplo, de MPF Export. E aqui eu posso depois colocar uma descrição, né, para quem quiser. Então, salvei esse preset, ele vai lá para os meus... para a pasta de custom, né, os presets customizados. Então tá lá o vídeo, os 12 áudios que nós criamos, multicanal com 16 tracks. Vou chamar aqui de 16 export essa sequência só para poder me localizar. E dou OK. Então, perfeito. Está aqui a sequência, né? Eu tenho aqui nessa sequência os 16 canais que a gente criou. Opa, aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui na sequência anterior, ou na original, aí tanto faz. Vou selecionar o vídeo, né, que eu não mudei. Então, esse vídeo eu copio. E agora eu vou adicionar, né, aqueles 16 canais do MPF que a gente exportou lá do MRAT. Estão aqui já importados, né? Então, vou colocar aqui. E estão lá os 16 canais que a gente configurou lá no MRAT. Uma coisa interessante aqui que eu queria mostrar é o track, o 16º track, que é o track com os metadados. Então, se eu der play aqui e quiser escutar, esse é o ruído, né, que é o áudio, na verdade, modulado, que são os metadados, são os dados que a gente criou lá no MRAT. E aqui, na ordem que a gente exportou, né, o 5.1+4, aquele primeiro componente. Agora aqui, na sequência, a narração e a audiodescrição. E os outros canais? Os outros canais não tem nada, tá silêncio, né, mas o formato é 16, a gente poderia usar, mas no momento não estamos usando. O importante é que a ordem dos 16 canais seja preservada, pois na hora da reprodução do arquivo de vídeo com os 16 canais de áudio pelo sistema de playout, o encoder vai estar esperando a pista de controle com os metadados na 16ª posição. Assim, o encoder com suporte ao MPEG-H vai poder criar o bitstream usando os primeiros 15 canais de áudio e o 16º com os metadados. Então, temos aqui áudio e vídeo, como a gente precisava. E agora eu vou separar, vou exportar, né, esse áudio separado, com o vídeo, com os metadados, para a gente poder finalmente exportar lá para o sistema de playout. Então vou marcar aqui esse áudio, vou exportar esse áudio e vídeo, né, essa sequência.
Vou selecionar aqui o formato. Qual o formato que eu vou precisar exportar? Bem, tem que ser algum formato que seja possível áudio multicanal, né? Então, muito utilizado o QuickTime para isso. E aqui no QuickTime eu posso usar um codec que seja adequado, né? Que tenha essa capacidade. Eu vou configurar aqui num ProRes. Então, vou chamar agora isso aqui de AV MPF MPEG-H. Ok. Então tá lá o nome. Áudio e vídeo. Vamos verificar as configurações, tá? E aí, a partir daí, antes de exportar, a gente vai criar um preset para exportar também. Então o vídeo está ok. No áudio, aí eu vou precisar atuar aqui. Vou colocar, claro, 24 bits, sempre importante, né? Poderia ser 16 também, mas idealmente 24 bits. E aqui, ó, a configuração dos canais de áudio, no momento eu só tenho um stream em estéreo. Eu poderia criar diversos streams, com saídas diferentes, mas também eu posso sair aqui com uma saída em 16 canais, que é o que a gente configurou. Então vai estar lá um arquivo, né, de vídeo com o áudio separado em 16 canais, ok? Então agora é só exportar. Bem, agora a gente está exportando áudio e vídeo, mas antes da gente mandar para o sistema de playout, a gente tem uma outra ferramenta dentro da MAS, onde a gente pode fazer o controle de qualidade desse vídeo com o áudio e verificar se todos aqueles recursos que a gente preparou estão de acordo. Vamos verificar. Então essa aplicação é o MPEG-H Production Format Player, está incluso na suite MAS, e com ele eu vou ser capaz de monitorar os metadados, o áudio, inclusive o vídeo também, daquele último passo que nós fizemos, né, exportando o MPEG-H Master no formato MPF, com os 16 canais, junto com o vídeo lá do Premiere. Então eu tenho esse arquivo aqui, basta eu arrastar, e ele automaticamente abre, né, um plugin muito semelhante que a gente estava trabalhando lá no MHAT, que vai permitir que a gente monitore o conteúdo, os metadados, faça a seleção dos presets. Então, basicamente, o MPEG-H Production Format Player, ele é composto por esses 16 meters aqui, né, que são os 16 canais do formato MPF. Quando eu der play, ele vai modular aqui os metadados, né, em forma de áudio, e vai aparecer imediatamente aqui as opções de interatividade. Também é possível, a partir dessa interface, aferir o loudness dos presets selecionados, de forma que essa é uma ferramenta que completa, né, esse ecossistema na parte de pós-produção, ali onde a gente consegue verificar, fazer o controle de qualidade antes de enviar para o sistema de playout. Então, vamos dar o play. Os metadados são lidos. Já aparecem as opções e a gente já começa a ouvir o áudio. MPEG-H Audio, áudio de próxima geração para UHD, streaming e VR. Som imersivo em qualquer lugar. Vou selecionar o preset mais diálogo. Sente-se como se você estivesse no meio da ação, em seu home theater. Aumentou, né, a narração. Agora audiodescrição. Luz verde sobre ele, que flutua. Em sua sala de estar. O quarto vira uma sala de estar com uma soundbar. Ele aperta o controle remoto novamente. Uma floresta aparece. Em movimento. Um vagão de metrô. Uma pessoa com fones de ouvido olha para seu celular. O vagão se transforma em uma balsa. 2 navios trocam tiros. A pessoa senta no meio da ação. Áudio. Então eu posso ir aqui fazendo a interação com os componentes de áudio que nós criamos e monitorando o resultado.
Uma parte bastante interessante aqui é o render binaural, que também está presente, né, nessa aplicação. Então eu vou dar play aqui, vamos voltar um pouquinho, dar play. Em sua sala de estar. Em movimento. O vidro olha para seu celular. O vagão se transforma em uma balsa. 2 navios trocam tiros. A pessoa senta no meio da ação. Áudio personalizado. Ajuste o mix de áudio a seu gosto. Então eu posso livremente aqui localizar os objetos com a narração e com a audiodescrição, claro que dentro daqueles limites que nós definimos lá na ferramenta, no MHAT. Inclusive aqui a elevação da audiodescrição quando eu habilito o monitoramento binaural, né, o render binaural na saída. E aí a gente, através da utilização de um fone de ouvido comum, a gente vai poder monitorar, né, a imersão dentro dessa mixagem aqui que a gente está interagindo e está adaptando de acordo com as necessidades ou com o gosto pessoal. Bem, é isso. Agora a gente tem certeza que o áudio, o vídeo, os metadados estão de acordo porque a gente passou por esse processo de controle de qualidade. Basta enviar agora para o sistema de playout para que seja codificado, multiplexado e transmitido. Até a próxima!